Oi, povo lindo, como estão vocês? Olha só, nós estamos hoje com a nossa aula de História. Pega lá teu livro. E na nossa aula de História de hoje, nós vamos dar início à organização da vida social, certo? Que está lá na página 52. A última vez que nós tínhamos falamos sobre a expansão das cidades e a organização social, não foi isso? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a organização da vida social. Vamos ver como é que se deu isso aí para nós chegarmos até os dias de hoje. A gente vai ver que muita coisa é parecido com o que acontece hoje. Vamos dar uma lida na página 52. Na página 52 está dizendo assim: apesar de algumas cidades antigas encontrassem próximas entre si, elas podiam ter formas de organização políticas, econômica e social muito diferente. As antigas cidades sumérias, Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isso é, cada uma tinha o seu próprio sistema administrativo e jurídico. O controle político e religioso ele ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos e não participava das decisões políticas, tá vendo? Então, era diferente. Os sumérios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades, chamadas de nomos, que tinham um chefe local que pertencia à elite, pessoas que tinham mais condições. As cidades não eram independentes e faziam parte de um grande império governado por um faraó que o representava. Ao mesmo tempo, o poder político é religioso. O do Egito a gente vê mais em filmes, é mais fácil a gente perceber como era essa organização. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de animais. Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas realizavam a maior parte do trabalho no campo e nas cidades. Os egípcios, como os sumérios, eram politeístas e suas sociedades também possuíam uma hierarquia social rígida e desigual, né? Porque a gente está vendo aí que tinha pessoas escravizadas, tinha pessoa da elite, do poder que comandava. É um pouco parecido com o de hoje, né? Só não tem esse método mesmo da escravidão. Tanto os egípcios quanto os sumérios exercem uma grande influência cultural em outras cidades com as quais realizavam trocas comerciais. Por meio desse contato, algumas cidades assimilavam costumes e aspectos da cultura egípcia, como a escrita e a arte, certo? Então a gente está vendo aí esse desenhozinho aqui, e nesse desenho tem dizendo o quê? Que são detalhes da pintura na parede, representado por camponeses em plantação. Então a gente está vendo aqui, ó, na plantação, na região de Luxo, no Egito, há cerca de 3.200 anos atrás, né? Mulheres e homens trabalhavam na produção agrícola, artesanal, preparando artefatos e alimentos e vestimentos. Deu para a gente ter uma ideia como é que se colocava, se dava essa organização da vida social. Aí vocês vão responder a página 53, ela está falando em que características as sociedades sumérias e egípcias tinham em comum e quais eram as diferentes. A gente acabou de ler, dá outra lida em casa também, tá, gente? Não lê uma vez só não, para vocês responderem direitinho. Tem o segundo, observe a imagem a seguir e lê o texto e responda. Aí tem, ó, a imagem aqui do lado, dá pra gente perceber. Aí ele diz assim: os zigurates eram grandes templos em formato de pirâmides, com escadas que levavam ao topo. Elas eram construídas por súditos ou escravizados. Esse estilo de arquitetônico ele foi encontrado em diferentes cidades dos antigos povos mesopotâmicos. Então, Ziggurat, da antiga cidade suméria de na atual Iraque, tá? Em 2016. Tirou essa foto aí pra gente ver como era a organização do poder político e religioso entre os sumérios. É possível relacionar a construção dos zigurates a esse contexto? Então, bora lá. Vai lá, dá uma olhadinha e responde aí para mim como é que se dava isso aí
e se sim ou se não. Responde o terceiro, marque verdadeiro, né, o V, e F de falso, nas sentenças abaixo. Aí tem as perguntas, né? As cidades egípcias se desenvolveram em torno do rio Nilo. Ele está afirmando, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. As cidades sumérias eram independentes, com sistemas administrativos próprios, verdadeiro ou falso. Faraó representava apenas o poder político. Isso aí estava lá no texto, você vai ver se é isso mesmo ou não. Que ele representava apenas o poder político, ele representava tudo, político, religioso. Aí tem, no Egito, a maior parte do trabalho era realizado nas cidades. Será? Aí você bota verdadeiro ou falso. Mas aí você tem que ler para entender. Com as trocas de comércio, muitas cidades foram influenciadas pelas culturas egípcias e sumérias. Verdadeiro ou falso? Vai lá e responde, gente. Não perde tempo não, tá bom? Aí para a gente não ficar somente nesse, vamos lá para a página 54. Na página 54 tem uma questão bem legal, tem uma questão bem interessante. E a gente pode dar uma olhadinha também. Fontes históricas para conhecer as cidades antigas. Tudo tem uma fonte histórica, gente. Então é bem interessante. Aí às vezes eu mando um vídeo para poder juntar, para poder a gente ter ideia, para ver que não é só porque está no livro, é real, isso é a história que a gente conhece. Então, os documentos escritos são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. Documentos escritos, tá? A escrita, ela desempenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis, contratos, comércios e registros fiscais. Além disso, os conhecimentos técnicos também foram transmitidos por meio da escrita. Então, através da escrita, a gente sabe o que tem hoje, tá? Não que a fonte oral, né, boca a boca, não seja importante, mas essa fonte documental escrita é importantíssima, tá certo? Aí tá aqui, a gente tá lendo, acompanhando na página 54, a escrita e os costumes na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia viveram vários povos como os sumérios, os acádios, os assírios, os babilônicos, e eles compartilhavam alguns elementos culturais, mas tinham língua e costumes diferentes, né? Há cerca de 3.800 anos atrás, o rei da Babilônia, o Hammurabi, conquistou vários territórios da Mesopotâmia com o intuito de unificar os costumes, e ele organizou o Código de Hammurabi. É bem conhecido esse Código de Hammurabi, tá? Ele é um conjunto de leis que estabelece regras para a vida em família, em relação ao trabalho, as trocas comerciais, os crimes, entre outras coisas. Esse documento é uma fonte importante para o estudo das nossas sociedades antigas, tá? Então, o Código de Hammurabi, se você já ouviu falar sobre o Código de Hammurabi? Eram leis que regiam esse lugar para dizer, olha, você fez isso errado, você fez isso certo, já tinham normas. Então, aqui do lado está mostrando uma coluna de pedra de Código de Hammurabi, a cerca de 2,25 metros de altura. Na parte superior do texto, Hammurabi foi representado recebendo o poder de Shamash, o deus sol da divindade da justiça. Eles tinham vários deuses, né? Então tá lá mostrando, né, direitinho. Então a escrita no Egito Antigo. Vamos ver como era essa escrita. Os documentos deixados pelos escribas, lembra que eram os escribas, né? São as pessoas que escreviam, a profissão dele era escrever. No Egito Antigo também permite investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade. Se não tivesse aquelas pessoas que escrevessem, fulano faz isso, e tal, a gente não ia saber hoje, né? A primeira forma da escrita egípcia foi o hieróglifo. Lembra que a gente já comentou sobre isso? Eu mostrei até um vídeo como eram essas letras, essas coisas todas, né? Composto por um conjunto de símbolos que representavam ideias e valores. Apenas os faraós e os funcionários da realeza, os sacerdotes, os escribas sabiam escrever. Não era todo mundo que sabia escrever, não. Só quem tinha poder aquisitivo, a elite. Muito importante, sendo a escrita considerada muito importante pelos registros dessa cultura. Muitos documentos egípcios eram escritos em papiros. É um tipo de folha feita de uma planta que era comum naquela região da África. Não tinha um papel, era numa folha de uma planta chamada papiro. E ali eles escreviam.
Vou ver se eu envio para vocês verem como era essa escrita no papiro, tá certo? Os símbolos dos hieroglifos vocês já tinham visto, que eu já tinha enviado para vocês. Material de trabalho dos escribas há cerca de 3.300 anos, encontrado na região de Tebas, no Egito. Aí aqui do lado de cá também tem a ilustração do escriba sentado, peça egípcia de 53,7 centímetros de altura, há cerca de 4.600 anos atrás. Então, o escriba, ele ficava lá, ó. O professor, ele ficava assim, sem roupa, desse jeito, sentado. Sem camisa, né, gente? Sem roupa. Então, ele ficava aqui, sentado lá e escrevendo. E aqui são as peças, né, que ele escrevia, bem diferente da de hoje, que você tem um lápis, uma caneta, um papel, que é tudo bem mais fácil, né? Aí você vai responder de que modo as fontes escritas podem auxiliar no estudo das sociedades antigas, né? Isso auxilia em tudo, né, gente? A escrita, ela veio para marcar realmente, foi uma fonte de marco na sociedade. Então, você vai escrever aí, observe as imagens e assinale qual é o tipo de fonte histórica de acordo com a legenda abaixo. Aqui tem várias fontes históricas, tá? Então, tem letra A, letra B, letra C, e D e E. Aí tem as fontes aqui, e você vai ver aqui, ó. Aí tem a estátua, a letra A tem a estátua de Faraó, de Ramsés II, que reinou no Egito mais de 3.000 anos atrás. Tem na letra B o afresco, representado pelos músicos egípcios há cerca de 3.000 anos. Tem a letra C, é uma rapina no livro dos mortos, produzido pelos escribas no Egito há cerca de 2.250 anos. E na letra D tem uma coluna de pedra Marduk da civilização da Babilônia, cerca de 2.900 anos atrás. Letra E tem uma pintura no mural representada pela colheita de papiro, que é aquela folha que a gente acabou de falar, que eles escreviam nela, do Egito há mais de 3.000 anos atrás. O que é que ele quer? Ele quer que você escreva V quando for fonte visual, só para ver, e VE quando for fonte material, visual e escrito. A diferença é essa. Quando for fonte visual só para ver, você vai botar V. Se quando for fonte material, todas são fontes materiais, porque dá para pegar. Mesmo a que é só material, tem uma que é só material. Mas aí tem outra que, ela, além de ser material, ela é visual e também ela é escrita, tá certo? Aí você vai lá. Se você acha que a letra A estátua de Faraó, é só visual, bota V. Se acha que ela é visual e escrita, bota E. Eu acho que ela não é escrita, não deve para escrever nada, só tem uma estátua lá. Então já vai a dica aí. Pronto, gente. A gente tem também a cidadania e a igualdade. Uma conquista histórica, tá certo? Vamos lá nessa página 56, 57, porque aí a gente consegue fechar, responder 57, a gente vai parar na 57, que a gente vai para o terceiro capítulo, que é cidades de impérios da Mesopotâmia. E a gente vai deixar essa da outra aula, mas vamos nessa daqui. A aula tá tão legal, né? Então vamos lá o mundo que queremos. Antes, vamos voltar aqui, a gente tava nessa, né? Então aqui tem todos os, para você ver se é VE ou é só V. E aí agora a gente vai para o mundo que queremos. O que será que está querendo dizer isso? A gente quer muita coisa, né? O mundo que queremos. De acordo com a Constituição brasileira atual, todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos. Mas nem sempre foi assim. Lê o texto a seguir e saiba como era essa relação da antiguidade. Estão lembrados, né? Se eu não me engano, foi na nossa aula de ciências que a gente falou sobre a Constituição, que a lei que rege o nosso país é a lei maior. Estão lembrados sobre isso, né? E a Constituição é que ela é um conjunto de leis fundamentadas para um país. Então, a cidadania e a igualdade, uma conquista histórica, tá? Nem sempre o direito era igual para todo mundo, né? A Constituição ainda existe, mas infelizmente tem coisa que acaba não sendo igual para todo mundo também. Mas é para ser, né? Então vamos ler aí na página 56. Em muitas sociedades antigas, a desigualdade era o fundamento da organização social. A desigualdade.
Nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos. As mulheres, por exemplo, elas não tinham o mesmo direito que os homens. As ideias da cidadania de igualdade desenvolveu-se ao longo do século, muito tempo depois da criação das primeiras cidades. Então, a desigualdade era constante, né? A mulher não podia fazer o mesmo papel que o homem, né? Então, aí com o passar do tempo da organização em aldeias para os centros urbanos, alguns grupos assumiram o controle das cidades. As decisões sobre a vida em comunidades não eram tomadas de forma igualitária, como a gente viu nessa formação aí da vida social, o que tornava a sociedade desigual. O poder e as terras ficaram centralizadas na mão dos pequenos grupos e a maioria da população foi excluída das decisões políticas, como a gente viu. Só a elite comandava, só a elite era responsável por tudo, responsável pelo poder político, responsável pelo poder social, por tudo, né? Religioso. Mas vamos lá para o terceiro parágrafo. No Egito Antigo, o faraó era considerado o intermediário entre deuses e o povo. E por isso exercia um grande poder. Todas as decisões eram tomadas por ele. Acabei de falar. É o que eu acabei de explicar, né? Cujo poder era hereditário, isto é, ele era transmitido somente a um membro dessa mesma família. Se o meu pai fosse faraó, o filho também tinha que ser faraó, não ia ser qualquer outra pessoa. Então, já era uma coisa que quem era ali pobre, camponês, não ia ser nunca faraó. Então, era uma desigualdade terrível, né? Todas as decisões eram tomadas, a gente já tinha lido, né? Era transmitido somente pelos membros da família. Os funcionários reais, como os sacerdotes, escribas e chefes militares, tinham posição privilegiada, né? Que os escribas, tá vendo que escrevia. Já a maioria da população, os artesãos, os camponeses e escravizados, que realizavam a maior parte dos trabalhos, eram excluídos das decisões. Pagava altos impostos, né? Então pagava e não podia, como hoje, eu vou votar, não quero mais aquele candidato, vou votar em outro. Que ele não está decidindo por mim, eu não acho que está certo. Não era assim, era ele, ia ficar ele mesmo a vida toda, e quem era pobre ficava pobre mesmo, escravizado mesmo, e não tinha outra situação, porque não decidia nada. Pagava altos impostos e muitas vezes era forçado a trabalhar sem receber pagamento em construções públicas. Essas diferenças sociais se refletiram na organização das cidades. Os reis e a nobreza, eles viviam nos palácios luxuosos, enquanto os artesãos, os camponeses e os escravizados, eles viviam em casas simples, feitas de barros e cobertas por folhas, que era uma habitação totalmente precária, né, gente? Então, enquanto eu trabalhava muito, vivia lá, pagava meu imposto, e o outro lá, né, no luxo, né, vivendo bem. E então a desigualdade era muito igual, era uma cidadania de desigualdade. Então, aqui estão os modelos das casas na civilização egípcia há cerca de 4.000 anos. A desigualdade social nas civilizações antigas refletiu na organização das cidades. A localização e o tamanho do material das moradias variam conforme a posição social do morador. Olha só que absurdo, né? Enquanto o morador tinha uma casa desse tamanho, o outro tinha bem pequenininha aqui. Infelizmente, a gente também não vê muita diferença, hoje em dia acontece muito também, né? Mas, apesar de passos lentos, a sociedade foi mudando aos poucos e muita coisa melhorou. Falta melhorar mais, com certeza, mas muita coisa melhorou. Só em poder votar, só em poder opinar, coisa que antigamente não podia. Aí você responde a página 57, o primeiro está dizendo assim: nas cidades antigas, todos tinham acesso à mesma condição de vida, justifica a resposta. A gente acabou de ler e explicar sobre isso, né? Você vai colocar se sim ou se não e justifica. Não bota somente sim, não bota somente não, justifica o porquê, se baseando no texto, não é no que eu acho não, tá? A gente leu rápido, você vai ler de novo, tá, gente? O segundo, como eram as condições de vida da maior parte da população do Egito Antigo? Tudo da página 56, tá aí escrito. Como era atribuído o poder ao faraó? Como era esse poder? Ele era somente
Ah, ele não mandava muito, não. Ele vai lá no texto e me responde. Aí no quarto, a desigualdade social, ela se refletia na organização das cidades antigas e na moradia. Isso ainda ocorre atualmente. Os bairros da cidade onde você vive são divididos de acordo com o poder econômico dos moradores. Existe diferença de moradia em duplas, discuta quais as medidas que poderiam ser tomadas para tornar as cidades mais igualitárias. Cria uma proposta de apresentar para a turma. Então você pode apresentar para a turma aqui, tá? Você pega, monta o seu videozinho pequenininho de 1 minuto e vai e posta pra gente ver, tá certo? E a gente vai discutir aqui entre nós e entre a sua família. E existe, com certeza deve existir, né? Em todo lugar tem, Olinda, Recife, Abreu Lima, todos os lugares tem a desigualdade social e infelizmente em todos os bairros, as maiorias dos bairros têm essa desigualdade social, né? Então, elabora aí tua resposta direitinho, disse sim, disse não. E depois faz um videozinho apresentando, tá bom? Então, a nossa aula foi super legal. Eu amo história, tá, gente? Amo, amo, amo. Eu amo todas as disciplinas, ciência, minha história, geografia, matemática, português principalmente. Mas, assim, a gente viaja no túnel do tempo. Então, essa aula, ela é maravilhosa, porque a gente vai sempre descobrindo algo novo. Aí a gente vai parar aqui na página 57, porque o capítulo 3 já vai ser cidades impérios da Mesopotâmia, tá? A gente não tinha falado de império ainda. Então a gente começou na página 52, lê de novo, responde a 53, lê de novo a 54, responde a 55 e lê de novo a 56 e responde a 57. Ok? A gente fica por aqui até a próxima aula de história, tá bom? Lê novamente e posta pra gente dar uma olhada, ok? Fiquem com Deus.